E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo da conservação, das leis da conservação, estudando hoje o momento linear e a sua conservação. Tá? O momento linear também é chamado de quantidade de movimento e é mais uma grandeza da dinâmica que a gente associa à inércia, beleza? Tá? Então, o Newton, quando fez a descrição de suas leis, né? Ele partiu desse conceito, dessa ideia do momento linear, da quantidade de movimento, que fazia muito mais sentido, inclusive faz mais sentido pensar em termos dela, é mais abrangente, digamos assim, tá? Do que as grandezas elementares das quais ela depende, que seria massa, velocidade, aceleração. Velocidade e aceleração que são as grandezas que a gente tratou anteriormente. Por que a gente fez isso? Né? É mais uma escolha didática mesmo, tá? Como quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza vetorial e o estudo da conservação dele envolve a conservação de grandezas vetoriais, isso pode dar uma complicada, que é uma coisa que a gente pode ficar tranquilo, já adianto, não vamos ver os casos mais complexos, não. Vamos ficar na parte mais simples hoje, tá? Só para dar a base depois na hora de estudar aplicações mais complexas, a gente fala das coisas mais complicadinhas. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Então como que se define o momento linear ou a quantidade de movimento de um corpo? Imagine então que você tem um corpo, tá, com uma massa m e que se move com uma velocidade v, tá? Já vou tacar direto aí. Do que depende a inércia desse corpo? Depende tanto da velocidade quanto da massa, certo? Lembra que a gente discutiu isso daí? Acho que a gente chegou a discutir inércia enquanto a gente estava lá na ITEC, né? Você pensa um carro e um caminhão, ambos à mesma velocidade, tá? 80 km por hora, certo? Você pode falar que a inércia dos dois é a mesma? Porque eles têm a mesma velocidade? Não. A inércia, lembra que a inércia é resistência à mudança. No caso da física, mudança no estado de movimento. Né? Então, o que é mais difícil de parar? Um caminhão a 80 km por hora ou um carro a 80 km por hora? Considerando que eles vão ter uma variação de velocidade igual. Ambos vão diminuir de 80 para 0. O caminhão é muito mais difícil de parar, porque a massa dele é muito maior, certo? Então, até o momento a gente falava que a inércia dele é maior. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa comparando dois carros idênticos com velocidades diferentes. A gente vai ver que a inércia depende da velocidade também. Então, a quantidade de movimento, eu estava falando para vocês que ela representa melhor a inércia exatamente porque ela também é diretamente proporcional a essas duas grandezas, massa e velocidade. E atenção aqui porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Tá? Então tem direção e sentido além da intensidade. A intensidade a gente simplesmente calcula multiplicando a massa pela velocidade. A direção e o sentido sempre serão iguais à da velocidade. Por isso que eu coloquei aqui, certo? Ó, você tem o vetor velocidade, o vetor que está representando a quantidade de movimento, eles têm sempre a mesma direção e sentido. Tudo bem? Então, eu nem vou deixar escrito isso daí, direção e sentido, tá? A gente não está muito preocupado em saber definir o que é quantidade de movimento. Por quê? Porque num fenômeno, quando a gente percebe um fenômeno acontecer, a gente vai, na verdade, perceber variações, mudanças, certo? No caso da dinâmica, e estudando agora o momento linear, são variações no momento linear, variações na quantidade de movimento, tá? Eu coloquei um exemplo aqui de um GIF, né? Em que você tem um caso que é muito clássico, que é quando você tem um jogo de sinuca e duas bolas de sinuca se chocam. Cada uma está se movendo com uma direção e um sentido diferente. Quando elas se chocam, tanto a direção quanto o sentido de uma e da outra mudam e a intensidade da velocidade delas mudam também. Então você tem a variação em todos os parâmetros da quantidade de movimento de cada uma dessas bolas aí. Certo? Por que é causada essa mudança? O que causa? Olha nessa parte, nesse frame aí do GIF, né?
É uma força, né? Uma força, beleza? Então, a variação do momento linear é causada por uma força. Isso que é o mais importante da gente entender agora, tá? Da gente, digamos, fixar na nossa cabeça, tá? E nem é, vamos falar a verdade, nem é uma coisa tão doida, tão longe do que a gente estava estudando, mesmo porque quando eu defini força com vocês, né, nós vimos, é um agente que altera o estado de movimento do corpo. Se eu tô falando da quantidade de movimento como uma grandeza que representa o estado de movimento, a inércia, né, tá? Como que eu vou variar? Como é que eu vou mudar o estado de movimento? Por meio de uma força. Beleza? Outra coisa que eu não comentei ainda, mas é que eu estava para não perder o fio da meada, é a unidade de medida no sistema internacional, certo? Quilograma metro por segundo. É assim que fala mesmo, não tem um nome especial para essa unidade aí. Massa vezes velocidade. Massa é quilogramas no sistema internacional, velocidade é metros por segundo, quilograma metro por segundo. Beleza? Ok? Muito bem. Então veja que para analisar um fenômeno, a gente vai analisar a variação do momento linear, a variação da quantidade de movimento. Quer dizer que a variação da quantidade de movimento é uma coisa importante, por isso que a gente dá um outro nome para ela, para essa variação, a gente chama de impulso. Tá? Veja que faz sentido, né? Por exemplo, quando você está em cima do skate, você fala, vou pegar um impulso, né? Sei lá, imagina que você está em cima de um skate e você está perto de uma pessoa que está de patins. Aí você fala assim, vamos pegar o impulso? E aí uma empurra a outra. As duas estão paradas e depois uma empurra a outra. Uma vai para um lado, a outra vai para outra. Como duas bolas de sinuca que se chocam e passam a se mover em sentidos diferentes, certo? O termo impulso, na forma como a gente usa no cotidiano, é muito parecido com a sua definição na física, beleza? Variação do momento linear, tá? Se o impulso é a variação do momento linear, então ele tem a mesma unidade de medida do momento linear, tá, gente? Tá? Ou da quantidade de movimento, beleza? O momento linear é o termo mais atual, digamos assim. A quantidade de movimento é um termo mais antigo, mas eu estou usando os dois, tá, gente? Porque nos livros didáticos que vocês estudam, ensino básico, vocês vão encontrar os dois. Tem autor que escolhe um deles só e nem cita o outro, tá? E a quantidade de movimento acho que é uma coisa interessante, para se dizer assim, o quanto de movimento que um corpo tem, né? O quanto de um movimento que o corpo tem não pode depender só da velocidade, né? Porque o movimento está diretamente relacionado com o lance da inércia. E a inércia depende da massa também. Tá? Então o termo quantidade de movimento ele é legal. Na minha opinião, eu acho que é interessante a gente utilizar. Vou deixar aí você, na hora que você estiver estudando, você escolher o que você vai usar aí para você estudar. Não que você tenha que escolher um, é melhor que você saiba que tenha esses dois nomes aí. Ai, professor, não me confunde essas coisas. Não tem muito o que fazer. Tá? Então vamos falar do impulso e a sua relação com a força, porque é a força que gera o impulso, a força que gera a variação da quantidade de movimento, certo? Então, se a quantidade de movimento é a variação da quantidade de movimento, peraí, eu falei alguma porcaria aí que eu acabei de esquecer. Se o impulso, ai meu Deus, se o impulso é a variação da quantidade de movimento, e a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, então veja, a variação de massa vezes a velocidade, como massa é uma constante, a variação da quantidade de movimento é massa vezes a variação da velocidade. Vai depender da variação da velocidade, certo? Massa vezes variação da velocidade. Então, o impulso eu posso escrever como massa vezes variação da velocidade. Agora, o que eu faço? Eu vou dividir os dois lados pelo tempo. Aí você fala, por que isso? Aqui porque eu posso, né? Eu vou dividir os dois lados pela variação de tempo. Que variação de tempo é essa? Que intervalo de tempo? O intervalo de tempo que demora para essa variação da velocidade e, portanto, variação da quantidade de movimento acontecer. Beleza? Tá? Nossa, professor, mas no caso das bolas de bilhar,
é o intervalo de tempo no qual elas se chocam, o intervalo de tempo que elas permaneceram encostadas, que elas trocaram aquela força? Sim, é esse intervalo de tempo. Então a gente está falando de intervalos de tempo em geral, dos fenômenos que a gente vai analisar aqui, intervalos de tempo muito pequenos. Por exemplo, um cara que vai bater uma falta lá no futebol, ele vai e chuta a bola, certo? É o intervalo, esse choque entre o pé do cara que está batendo a falta e a bola, tá? Tem um tempo de interação. É esse intervalo de tempo. Quando um carro se choca com um poste, é o intervalo de tempo que o carro bate no poste, por exemplo, tá? Enquanto ele fica em contato com o poste, tá? Beleza? O cara lá do vôlei vai sacar. Ele joga a bola para cima e dá um tapa. É o tempo que a mão dele fica em contato com a bola. Ele está impulsionando a bola, tá? Variando, né, a quantidade de movimento da bola, entendeu? É esse intervalo de tempo. Então, estou dividindo os dois lados aí pela mesma quantidade, tá? Eu posso fazer isso, vai continuar com o mesmo valor. E agora eu vou dar uma ênfase no lado direito, olha só, para a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. O que é isso? Né? Quando eu divido variação da velocidade pela variação do tempo, eu estou calculando a taxa de variação da velocidade, que nós sabemos muito bem é a aceleração, gente. E o que é massa vezes aceleração? Segundo a lei de Newton, força resultante. Olha a relação entre força e impulso, entre força e variação da quantidade de movimento aí. Então, uma maneira de definir algebricamente o impulso também é pelo produto da força resultante que está atuando no corpo e pelo tempo que essa força atua, tá? Isso é muito, muito importante, beleza? Eu vou dar alguns exemplos aqui para mostrar para vocês situações do nosso cotidiano aí, ou próximos do nosso cotidiano, para a gente tentar interpretar melhor a relação entre a força e esse intervalo de tempo. Então, para isso, eu quero olhar para essa expressão aqui, que eu acho que é um pouco mais interessante, um pouco mais fácil da gente entender. A força é igual à variação da quantidade de movimento ou do impulso, dividido pelo tempo que demora para dar um impulso. Então, já que a gente está falando de impulso, vamos pegar o exemplo, então, de uma pessoa empurrando um carro. Tá? Já aconteceu, provavelmente já aconteceu na vida de muitas pessoas, muitos de vocês aí que estão assistindo essa aula, tá? Que o carro velho do seu pai, o carro velho de sua mãe, ou nem precisa ser velho, né? O carro deu alguma pane, tá? No meio da rua, no meio de uma avenida, e aí você precisa empurrar o carro, tirar o carro ali da avenida para não ficar segurando o fluxo de automóveis, né? E aí você vai empurrar o carro é muito pesado, né? Muito mais pesado do que objetos que nós estamos no nosso cotidiano acostumados a empurrar, como mesa, cadeira, caixa, sei lá, tá? Então o que acontece? Você começa a empurrar o carro, você não percebe ele saindo do lugar. Mas se você insistir, se for uma pista plana, e você insistir com aquela mesma força, ou seja, você pegar aquela força por um tempo prolongado, né, você vai ver que você consegue empurrar o carro, certo? Vamos supor que você vai acelerar o carro de 0 até 5 km por hora, certo? Beleza? O que vai acontecer se você estiver empurrando esse carro com uma força muito pequena, certo? Com uma força pequena. O intervalo de tempo que vai demorar para você conseguir fazer com que o carro seja acelerado vai ser maior. Não é que você não vai conseguir, tá? Uma pessoa que consegue empurrar o carro, manter uma força maior, vai conseguir causar o mesmo impulso, só que no intervalo de tempo menor. É basicamente isso que eu estou falando para vocês. Um outro exemplo que talvez fique melhor para entender é o funcionamento dos airbags, certo? Qual é a funcionalidade, para que serve o airbag? Então, quando tem um acidente, certo? O que acontece? O carro bate e aí o carro para, tem uma diminuição muito repentina na sua velocidade. E nós vimos pela lei da inércia que você dentro do carro vai continuar em movimento, né? E aí mesmo que você esteja de cinto de segurança, olha o que acontece aí com o boneco representando aí.
você pode ter escoriações, você pode se machucar, porque seu rosto vai se chocar com o volante, certo? Beleza? Imagine sua cara batendo no volante, certo? Vai ser um choque igual duas bolas de bilhar. Pum! Entendeu? Ou seja, um intervalo de tempo muito, muito, muito pequeno. Intervalo de tempo pequeno. O seu rosto vai da velocidade que o carro estava até zero quando bate no volante. Se isso acontece com um tempo muito pequeno, a força que vai atuar no seu rosto vai ser muito grande. E aí você pode quebrar o nariz, pode quebrar algum osso, certo? O que o airbag faz quando ele abre? Tá? O airbag, ele faz com que a interação entre o seu rosto e tudo que está na sua frente, aquela parte que está na sua frente, tenha um intervalo de tempo maior. Então, vai demorar mais para o seu rosto parar, para sua cara parar. Se demora mais para sua cara parar, a força que vai ser sofrida, que você vai sentir no seu rosto, vai ser menor. Entendeu? Tá? Por exemplo, às vezes a gente deixa alguma coisa que é frágil cair, né? E você sabe que é bem diferente dessa coisa, se essa coisa cair no chão, num piso duro, ou por exemplo, num tapete, ou imagina que tem uma blusa de lã no chão e você deixa cair uma xícara. Se essa xícara cair em cima da blusa de lã, pode ser que ela não se quebre. Por que ela não se quebra? Né? Porque o intervalo de tempo que demora para ela interagir com o chão, né, é maior. E aí a força que ela vai sofrer é menor. Certo? Beleza? Essa que é a ideia, a relação entre impulso e força. Vamos ver dois exemplinhos agora, tá? E depois a gente continua com a conservação do momento. Muito bem. Primeiro exemplo. Uma bola de massa 1 kg e velocidade 2 metros por segundo choca-se com um muro e inverte o sentido do seu movimento, mantendo, no entanto, o módulo de sua velocidade. Calcule os valores da quantidade de movimento e da energia cinética da bola antes e depois do choque com o muro. Então essa questão é só uma questão de aplicação direta da definição de quantidade de movimento, tá? Comparando ela com a energia cinética e lembrando que a energia é uma grandeza escalar, tá? Basicamente é para a gente ver essa diferença. Então se liga. Eu vou representar graficamente aqui o que está acontecendo. Nós temos uma bola, ela tem massa de 1 kg e ela está se movendo com uma velocidade, vamos chamar de V, de 2 metros por segundo. Tá? E ela está indo em direção a um muro, certo? Ela vai se chocar aqui. Então isso é o que acontece antes. Tá? E aí depois do choque, o que acontece? Ela inverte o sentido do seu movimento. Então a bolinha passa a se mover com uma velocidade de mesma intensidade, só que no sentido contrário. Eu vou chamar essa velocidade de velinha. Tá? Se ela está no sentido contrário, o que acontece? Né? O que acontece basicamente, minha nossa senhora? Vamos fazer um risco reto. Uma reta, igual o povo fala. Então o que acontece? Certo? Eu tenho aqui, eu desenhei esse eixo X como o nosso referencial para a velocidade. Então, isso quer dizer que mesmo que ele mantenha o módulo da sua velocidade, a velocidade antes a gente tem que escrever como 2 metros por segundo, mas a velocidade depois vai ser menos 2 metros por segundo, concorda? Inverter o sentido de movimento. Isso a gente estudou lá no começo do ano, a gente estava na escola ainda, né, gente? Beleza? A massa é 1 kg, então a gente pode calcular a quantidade de movimento inicialmente. A quantidade de movimento inicial vai ser massa vezes velocidade. Quantidade de movimento, olha só, gente. Por que a quantidade de movimento, professor, se representa pela letra P? A letra P é mais usada quando a pessoa usa momento linear. Tá bom? Eu vou usar a letra P, minúscula aqui. E a letra Q maiúscula é geralmente usada quando a pessoa usa
quantidade de movimento, quando ela usa o termo quantidade de movimento para se referir a essa grandeza. Tanto faz, beleza? Eu não gosto de usar o Q maiúsculo, porque o Q maiúsculo a gente usa lá no segundo ano para calor. Pode ter situações que a gente usa as mesmas grandezas aí, dependendo do problema que está analisando, tá? Então vamos calcular a quantidade de movimento inicial. A massa é 1 kg, a velocidade é 2 metros por segundo, então o momento linear inicial é 2 metros por segundo. Agora vamos calcular o momento linear final. Vai ser massa vezes a velocidade final. A massa é a mesma, né? Tá? A velocidade é menos 2, então o momento linear final é menos 2 metros por segundo. E por que é interessante, é importante que a gente escreva o momento linear com o sinal? Para a gente ter ideia e conseguir comparar valores de momento linear que representam instantes diferentes de tempo, momentos diferentes num fenômeno, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente leu o enunciado e entendeu o que aconteceu. A bola veio e pum, bateu no muro e voltou. Agora, se a pessoa, ela poderia apresentar essas informações de uma forma diferente. Ela só simplesmente fala assim, ó, aqui eu tenho os valores antes e depois do momento linear de uma bola. Aí você olha o valor. Bom, primeiro é 2 metros por segundo. Peraí, gente. Só um minutinho. Eita, nós. É quilograma metro por segundo, né, gente? A unidade de medida no sistema internacional. Pronto. Então o cara fala para você, ó, primeiro inicialmente o momento linear valia 2 kg metro por segundo, depois passou a ser menos 2 kg metro por segundo. Você fala, peraí, o valor não mudou, mas como mudou o sinal, inverteu o sentido desse vetor aí. Então quer dizer que houve um choque desse corpo com alguma outra coisa, algum outro corpo, alguma outra coisa, um anteparo, não sei, e o sentido de movimento mudou. Você já pode afirmar isso, tá? Agora, não tem como afirmar isso se você olhar para a energia cinética. Sabe por quê? Porque na hora que você vai calcular, olha o que acontece. É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então não importa se você colocar 2 no lugar da velocidade ou menos 2. Tá? Por quê? 2 ao quadrado é 4. E menos 2 ao quadrado? É 4 também. Positivo. Entendeu? Tá? Então, vai dar o mesmo valor. Não importa se a velocidade é final ou inicial, no caso aqui. Vai dar exatamente o mesmo valor. Nesse caso vai dar 2 também, né? 2 joules, porque 2 ao quadrado ali, 4 dividido por 2. Tá? E por que acontece isso com a energia cinética? Porque a energia cinética é uma grandeza escalar, né, gente? Não é um vetor. Tá? Ele só fala pra gente quanto de energia que tem. Não tem nenhuma informação na energia cinética associada ao sentido de movimento. Beleza? Basicamente é isso. Tá? Vamos para o segundo exemplo. Muito bem. Não aparece a barra. Agora apareceu. Agora apareceu. Muito bem. Segundo exemplo. Imagine 2 xícaras idênticas de massa 30 kg, que caem de uma mesma mesa, chegando até o chão com velocidade de 5 metros por segundo. Uma delas atinge diretamente o piso e se quebra, enquanto a outra cai num tapete macio e se mantém intacta. É exatamente o mesmo exemplo que eu tinha usado anteriormente, eu não sei porquê. Letra A. Explique por que a xícara que cai no tapete macio não se quebra. Gente, ela cai no tapete macio e não se quebra. Por quê? Porque para quebrar uma xícara, imagine que você pega a xícara e vai apertando ela e você quer quebrar. Você quer, sei lá, sabe o moleque que gravou um vídeo tentando virar Super Saiyajin? Acho que vocês são novos para isso, é primórdio de internet. Procura lá depois. Imagina que você quer gravar um vídeo e você fala assim, eu sou o Hulk, eu acho que eu sou o Hulk. Aí você pega uma xícara e fala, eu vou quebrar essa xícara na minha mão. O que você faz? Você vai aumentando a força, você provavelmente consegue. Não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Dependendo da xícara, certo?
Então, o que você vai fazer? Você vai aumentando a força. Então, imagina que a xícara tem uma força mínima ali que, se for feita nela, ela quebra. Tá? O que aconteceu com a xícara que caiu no tapete macio? Nós sabemos que o impulso, tá, é a força vezes o intervalo de tempo de interação entre esses dois corpos que estão se chocando. Tá? Aí, se eu isolar a força aqui, impulso dividido por o intervalo de tempo. O impulso, lembra que é a variação da quantidade de movimento, tá? Que depende da variação da velocidade. Nós estamos falando, e da massa também, né? Nós estamos falando de duas xícaras idênticas, ou seja, elas têm a mesma massa, e elas estão chegando no chão com a mesma velocidade. Então, ambas, para elas pararem, digamos assim, a velocidade delas tem que diminuir de 5 para 0. Beleza? Então a variação de velocidade é a mesma, a massa é a mesma. O que isso quer dizer? Que o impulso nas duas xícaras vai ser a mesma. O impulso vai ser o mesmo, perdão. Tá dura a concordância aí, mano. O impulso para as duas xícaras é a mesma, tá? Aí se liga. A xícara que cai no tapete macio, ela demora mais para parar, porque ela interage com o tapete, certo? Então o intervalo de tempo da xícara que cai no tapete, vou até escrever tapete aqui, porque eu não vou escrever toda a sentença, né? O intervalo de tempo é maior. O que acontece com a força que atua nessa xícara? Enquanto ela está se chocando com o solo que tem o tapete, né? A força é menor. E, nesse caso, não é suficiente para quebrar essa xícara. Por isso que ela não quebra. Beleza? Tá? O mesmo pode acontecer, sei lá, com o celular. Né? O celular que você deixa aí e tal. Beleza? É isso que acontece. Por isso que ela não quebra. Item B. Considerando que o intervalo de tempo de interação entre a xícara e o piso foi de 0,01 segundo. Deixa eu anotar esse dado. Tá? 0,01 segundo, né? Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre ela. Então, ele quer que eu calcule a força que atuou na xícara que caiu no piso, né? No chão durão lá. Beleza. Para isso, eu vou ter que calcular o impulso. Esse impulso, o bom de calcular ele agora é que depois no item C, ele pede para calcular ali a força que atuou na xícara que caiu no tapete, e o impulso vai ser o mesmo, né? Impulso é massa vezes variação da velocidade, certo? A massa é 30 gramas, 0,03 quilogramas, já vou colocar em quilogramas. E a variação da velocidade é velocidade final 0, velocidade inicial 5. Por que isso? Porque eu não estou pensando na velocidade inicial com que a xícara caiu lá em cima na mesa. Não, eu estou pensando agora no intervalo de tempo entre o instante que a xícara chegou no chão e o instante em que ela para. Esse piquito aqui, que é 0,01 segundo aí que ele falou, certo? Então vai ficar menos 0,15 quilograma metro por segundo, que é a unidade de medida de momento linear ou quantidade de movimento ou impulso, tá? Elas têm a mesma unidade de medida. E professor, deu negativo. Deu negativo. Por quê? Por que que deu negativo? Porque aqui tá o chão. A xícara tá caindo, ó, com uma velocidade apontando para baixo, certo? Beleza? O que vai acontecer? Vai ser exercida uma força no sentido contrário. Se a gente pensar nessas grandezas como vetoriais, que na verdade elas são, né? O impulso tem sempre a mesma direção e sentido da força, que é contrária à velocidade, por isso que eu dou negativo. Nós não vamos usar o valor negativo para calcular a força, por quê? Porque daí eu estou calculando o módulo, eu quero calcular o módulo, né? A intensidade da força. Ele até coloca aqui, ó. Tá vendo aqui, gente? Ó, a intensidade da força resultante. Beleza? Eu vou usar o módulo. Então, na hora de escrever assim, ó, força resultante igual impulso, intervalo de tempo,
Quando eu escrevo dessa forma, eu estou considerando que é o módulo, beleza? Tá? Não muda nada. Se você colocar o sinal ali na força também, não vai ser um fim do mundo, beleza? Tá? Acho que eu vou continuar aqui. Esse desenho foi só para exemplificar, eu vou apagar ele. E vou continuar aqui na mesma linha. Tá? A caligrafia hoje deve estar meio complicada, porque faz tempo que eu tô parado dessas gravações de aula. Tava com outras coisas para fazer, gente. Mas vamos lá. Impulso dividido por tempo. O impulso, o módulo dele é 0,15. O intervalo de tempo de interação entre a xícara e o piso é 0,01. Então a força tem intensidade de 15 newtons. Essa é a força que atuou na xícara. Tá? Muito bem. E no item C, ele pede para a gente calcular a força que atuou. Ô garoto, ó. Meu Deus. Mano, pera lá, gente. Agora sim. Ele pediu para a gente calcular a força que atuou na xícara que caiu no tapete, considerando que a interação entre a xícara e o tapete demorou 0,1 segundo. Então o intervalo de tempo é diferente, ó. Vou chamar de delta telinha. É 0,1 segundo. Nossa, professor, demorou 10 vezes mais o tempo, né? Porque 0,01 vezes 10 dá 0,1. Exatamente. Então o novo impulso... Não, que novo impulso? O impulso é o mesmo. Tá? Como é o mesmo impulso, eu já posso direto ir para o cálculo da força resultante. Dá uma olhada, ó. Né? A força resultante vai mudar. O impulso continua 0,15 e o intervalo de tempo agora foi 0,1. Olha só o que acontece com a força. É 1,5 newtons. Então, como o intervalo de tempo foi 10 vezes maior, por causa da presença do tapete, a força que atuou na xícara foi 10 vezes menor. Tá? Porque o tempo foi 10 vezes maior. E isso garantiu com que a xícara permanecesse intacta. Beleza? Da hora, né? Bom, já a gente volta para esses outros exemplos, que eu preciso falar agora rapidinho da conservação do momento linear para vocês. Eu vou mostrar alguns GIFs aqui que exemplificam situações na qual a conservação do momento linear é imprescindível para a gente entender o porquê que acontece. O principal exemplo, tá, é esse tipo de pêndulo aí, né, que muitos conhecem como pêndulo de Newton e tal, por isso que nessa foto até tem ali embaixo os princípios, né, que é o principal trabalho do Newton e tal. No qual você tem diversas bolinhas penduradas e quando você puxa uma bolinha, ela se choca com as outras, do outro lado só uma outra bolinha que é empurrada, certo? Eu vou deixar só para vocês olharem primeiro, não vou falar nada, tá? Outro exemplo, dá uma olhada nisso aqui. A pessoa aí tá jogando duas bolinhas de gude que se chocam com outras 5, certo? Tem 5 bolinhas paradas ali. Olha o que acontece logo depois do choque. Quantas bolinhas continuam no meio ali? Se você contar depois do choque, continuam a ter 5 bolinhas. E quantas bolinhas são impulsionadas para frente? 2 também. E essas bolinhas parecem ser bem semelhantes, né? Muito parecidas em termos de dimensões, enfim, né? A massa de cada uma delas, tá? Beleza? Por que será que o cara joga duas bolinhas e 2 bolinhas saem lá na frente? Outro exemplo, dá uma olhada nisso aqui, tá? Essa é uma imagem, de um canhão atirando, certo?
Note que ele atira a bala num sentido e o que acontece com o movimento dele? Ele tem um baita de um recuo, tanto que todo mundo está afastado e tá numa posição longe, tanto que depois os caras voltam, correm para próximo dele para recarregar. Certo? Por que será que esse canhão tem um recuo se ele está atirando a bala para frente? Por que será que ele vai para trás? Tá? E o outro exemplo, a pessoa está aprendendo a atirar, certo? Ela não está muito acostumada, dá uma olhada no que acontece. Tá? É um exemplo bem parecido com o do canhão. Eu só coloquei porque eu achei muito interessante. Tá? Provavelmente isso, a pessoa até está treinando, acho que deve ter sido a primeira que ela pode ser treinada, mas é a primeira vez que ela vai atirar com uma arma desse calibre, que provavelmente, eu não sei nada de arma, mas deve ser, enfim, um baita de um calibre, deve ter um baita de um recuo aí. Por que acontece isso com a arma? Ela foi jogada para trás, ela tirou a bala para frente e foi jogada para trás. Tudo isso daí acontece exatamente por causa da conservação do momento linear. O momento linear, ou a quantidade de movimento em um sistema, ela sempre se conserva. Ela sempre se conserva. Então, se você parar para pensar ali no canhão, antes do canhão atirar, você tem o canhão e a bala, ambos em repouso. Concorda? Eles estão parados. Tá? Então eles estão parados. Vou fazer até um desenho aqui, depois no exemplo. Tá, isso é um canhão, tá, gente? Meu Deus, e a bala dentro do canhão. Sai, mano. E a bala dentro do canhão. Então os dois parados. Depois, o que acontece? A bala é atirada para frente. Ela adquire velocidade para frente. Certo? A bala faz parte do sistema. Tá? Então, o que acontece? A conservação do momento linear, da quantidade de movimento, essa lei natural, determina que o sistema deve manter a sua quantidade de movimento constante. Então, há o que a gente pode chamar aqui de compensação no movimento. Para que uma parte do sistema se mova para frente, vai ter uma outra parte do sistema que vai ter que se mover para trás. Entendeu? É a mesma coisa com as bolinhas, com o exemplo das bolinhas ali. Você tem uma parte do sistema, nesse exemplo do pêndulo, você tem uma parte do sistema que equivale a uma bolinha se chocando de um lado. Do outro lado, para que o momento se conserve, você vai ter o quê? Uma única bolinha sendo impulsionada. Tá? Aqui é a mesma coisa. Tá? A quantidade de movimento que chega até as 5 bolinhas que estão paradas é uma quantidade de movimento equivalente a de 2 bolinhas com uma determinada velocidade v. Depois que elas se chocarem, né, enquanto elas estão se chocando, você tem 7 bolinhas. Para que a quantidade de movimento do sistema permaneça constante, pelo menos 2 bolinhas vão ter que continuar com aquela mesma velocidade v. Entende? Para você ter a conservação do movimento enquanto o fenômeno está acontecendo. Tá? E aí é muito interessante da gente analisar algebricamente agora, que vocês vão ver que a gente vai chegar numa informação que está relacionada lá com o primeiro GIF que a gente viu. Lembra que eu falei para vocês que a gente estava analisando fenômenos, e fenômenos a gente observa por meio das variações, mudanças nas grandezas? Então, por isso que é muito importante falar do impulso, que é a variação da quantidade de movimento, que é causada por uma força. Então, se liga. Olha só que interessante, tá? Em cada um desses casos, tá? Enquanto o sistema está interagindo com ele mesmo, então quando eu falo o sistema interagindo com ele mesmo, por exemplo, a bala interagindo com o canhão, tá? O que o canhão faz com a bala? Ele impulsiona a bala para frente, mas a gente sabe que existe o quê? Terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se o canhão impulsiona a bala para frente, a bala está impulsionando o canhão para trás, certo? E se você pegar essas duas forças aí,
e somar elas, como são vetores de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários, a força resultante é zero. Por isso que é muito importante você deixar claro quem faz parte do sistema que você está analisando. No caso do canhão, é canhão e bala. No caso da arma, arma e bala. No caso das bolinhas de gude, são aquelas duas e aquelas 5 que estão paradas. Tá? No caso do pêndulo, são só as bolinhas. Então, a força resultante, as forças internas, a força resultante interna sempre vai ser nula. Tá? E é isso que causa a conservação do momento, basicamente. Então, num sistema isolado, né, de forças externas, a força resultante é sempre zero. Se você pegar a definição do momento, do impulso, o impulso é força resultante vezes o tempo. Essa força é sempre um valor médio, tá, gente? Ou a gente está falando de forças constantes, beleza? A gente não vai tratar de força variável aqui. Se a força resultante é zero, você coloca zero na força resultante ali, o impulso também é zero, né, gente? Mas o impulso, qual é a definição dele? É a variação do momento, variação da quantidade de movimento. Tá? E a variação da quantidade de movimento a gente pode analisar aqui como quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Por que é mais interessante pensar nisso? Porque a gente está falando do sistema, não é um corpo só. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, podem ser 7 esferas, como estava ali no exemplo anterior. Não tinha pensado nisso antes. Certo? Então, o que vai acontecer? Se o impulso é zero, então se a continha quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial é zero. Passa a quantidade de movimento inicial lá para o outro lado. Olha só isso aqui. Quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial para o sistema. E aí nós temos a conservação do momento. Conservação da quantidade de movimento. Entendeu? O valor da quantidade de movimento se conserva, tá? Olha esse GIF aqui, que exemplifica isso bem. É um dos exemplos, tá? Você tem o momento, a quantidade de movimento aqui da bolinha 1 e a quantidade de movimento da bolinha 2. Veja que a quantidade de movimento da bolinha 1 começa lá no talo, certo? Beleza? Aí ela se choca com a bolinha 2. E o que acontece? Tá? A quantidade de movimento continua a mesma, certo? No meio do caminho ali, veja que você tem uma diminuição enquanto elas se chocam, né? Que é um intervalo de tempo bem pequenininho, você tem uma diminuição da quantidade de movimento da bolinha 1 e um aumento da quantidade de movimento da bolinha 2, mantendo a soma das quantidades de movimento das duas bolinhas sempre iguais. Isso é a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então vamos lá, vamos pegar 2 exemplos aqui para vocês verem como que a gente usa. E aí são exemplos muito mais interessantes que os anteriores, porque são situações que a gente consegue imaginar de uma maneira mais fácil. Bora lá. Espera aí. Opa. Vamos lá, ó. Um canhão de 500 kg em repouso sobre o solo é carregado com um projétil de massa 4 kg. Se o atrito entre o canhão e o solo é nulo, e se a velocidade do projétil em relação ao solo imediatamente após o disparo é de 160 metros por segundo, qual será a velocidade de recuo do canhão? Tá? Eu vou resolver essa questão, depois eu vou contar uma história engraçada. Quando eu comecei a dar aula, eu estava no meu 3º ano dando aula, aconteceu esse exemplo que eu estou fazendo com vocês foi uma questão de uma prova, e aí teve uma resposta bastante interessante de um cara. Mas vamos resolver primeiro aqui. Olha só. Eu vou tentar desenhar, gente, porque eu acho que ajuda bem, tá? Vamos desenhar aqui. Então, vamos... Pera aí. Eu vou desenhar a situação antes e depois para ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então, primeiro, o que acontece? Eu tenho o canhão... Meu Deus...
Não. Não! Pô, as canetinhas tão desgraçadas comigo hoje, hein? Vamos lá. Então eu tenho um canhão. Eu queria fazer de azul, bicho. Boa. Então eu tenho um canhão. Meu Deus do céu. E dentro dele um projétil, tá? Beleza? A massa do canhão eu vou chamar de M maiúsculo, 500 quilogramas, tá? E a massa do projétil eu vou chamar de M minúsculo, 4 quilogramas, tá bom? Note que a velocidade inicial, tanto do canhão quanto do projétil, é igual a zero, certo? Porque eles estão parados. Isso é o que acontece no início. Então, o que eu posso dizer? Que o momento, ou a quantidade de movimento do canhão é igual à quantidade de movimento do projétil, que vale zero, tá? Então, para o sistema, o que vai acontecer, tá? Para o sistema, a quantidade de movimento inicial, que é a soma da quantidade de movimento do canhão e do projétil, vai ser zero. Beleza? Esse é o inicial, tá? E depois, o que acontece? Depois o canhão atira, então ele adquire uma velocidade para trás, que eu vou chamar de velocidade do canhão final aqui, e o projétil é atirado para frente com uma velocidade que eu vou chamar de VP'. E o que a gente sabe? Que essa velocidade, esqueci que tem que apertar ESC, que essa velocidade do projétil, logo depois que ele é atirado, é 160 metros por segundo. O que a gente não conhece é qual a velocidade com que o canhão recua. Mas o que eu sei? O que eu consigo escrever, tá? Com essas duas velocidades? A quantidade de movimento final do sistema, que vai ser a soma da quantidade de movimento final do canhão com a quantidade de movimento final do projétil. Beleza? Tá? Pela conservação da quantidade de movimento, conservação, melhor do que falar conservação do momento, pela conservação do momento, eu sei que a quantidade de movimento final do sistema tem que ser igual à inicial, tem que ser igual a zero, porque a do início é zero, entendeu? Então o que vai acontecer? Olha só, vou pegar mais espaço aqui um pouquinho, gente, espera só um pouquinho, tá? O que vai acontecer? Se eu somar a quantidade de movimento final do canhão com a quantidade de movimento final do projétil, tem que dar zero. Agora eu vou escrever cada um deles em função da massa e da velocidade. No caso do canhão é massa do canhão vezes a velocidade final do canhão, mais a quantidade de movimento final do projétil é massa do projétil vezes velocidade final do projétil, que é igual à soma das quantidades de movimento iniciais, que no caso é zero, porque ambos estavam parados, certo? Muito bem. E aí vai ficar como? Massa do canhão a gente sabe que é 500 quilogramas, perdão. 500 quilogramas, vezes a velocidade de recuo do canhão, que eu não sei, mais a massa do projétil, que é 4, vezes a velocidade do projétil, que é 160. Isso aqui igual a zero. Como que vai ficar essa continha aí? 500 vezes a velocidade final do canhão,
mais 4 vezes 160 é 400 com 240, né? 640, que é igual a zero. Passa 640 lá para o outro lado, vai ficar 500 vezes a velocidade final do canhão é menos 640. Ih, professor, deu negativo, já está errado. Calma. Passa o 500 dividindo, vai ficar menos 640 dividido por 500, 64 dividido por 50, ou 128 dividido por 100, é 1,28. Então, se liga. Essa aqui. A velocidade de recuo do canhão é menos 1,28 metros por segundo. Professor, por que deu negativo? Eu não entendo. Olha só, a gente considerou a velocidade do projétil positiva. E olha a orientação dessa velocidade. O recuo do canhão tem que ser no sentido contrário. Por isso que a velocidade tem que dar negativa mesmo. Beleza? Tá? Lembra que a gente viu no primeiro exercício lá, da bola se chocando com a parede? Tá? É o mesmo efeito, mesma coisa. Beleza? Só pra gente não perder tanto tempo, acho que em 10 minutos eu consigo fazer o próximo problema, eu vou contar a história. Essa questão então caiu numa prova, gente. Aí se liga, o cara, eu acho que acabou o tempo dele de prova, não sei, ou ele esqueceu como é que fazia, porque não é uma questão tão difícil assim. Aí ele escreveu assim, ele só escreveu: obviamente, a velocidade de recuo do canhão é igual à velocidade da bala. Vocês conseguem imaginar isso? Sabe o que é mais interessante? Eu sempre conto essa história, tem um monte de gente que já ouviu essa história. O mais interessante foi que eu dei errado na questão, nem li nada. Dei errado e acabou. Nem escrevi nada pra ele. Aí ele chegou ainda, no dia que eu entreguei a prova pra mim, e falou: professor, mas você chegou a ver o que eu escrevi aqui? Você chegou a ver o que eu escrevi? Aí eu falei: eu li o que você escreveu, por isso que deu errado. Ele: nossa, mas tá errado? Eu falei: mano, para pra pensar. Se isso que você escreveu fosse verdade, os caras não atiravam a bala, atiravam o canhão. Certo? Não é verdade? Pelo amor de Deus, velho. Ai, mano, vou falar pra você. Gente, é tão engraçado, é tão estranho isso. Porque geralmente quando eu conto isso, sempre tem alguém dando risada. Agora, por causa da quarentena, fica esse negócio ainda que eu tô sozinho. Mano do céu. Vamos lá. Exemplo 4. Uma bala de massa 20 gramas e velocidade 500 metros por segundo atinge um bloco de massa 480 gramas e velocidade 10 metros por segundo que se move em sentido contrário sobre uma superfície horizontal sem atrito, graças a Deus. A bala fica alojada no bloco. Calcule o módulo da velocidade do conjunto bloco mais bala em metros por segundo após a colisão. Olha só que interessante, tem outro caso aqui de choque entre dois objetos. Agora, nós vamos ter um bloco se chocando com uma bala. E o mais interessante, o bloco, gente... Pronto, agora pega aqui, sim. Os dois estão se movimentando no início. Então, nós temos o bloco aqui, certo? Ele está se movimentando com uma velocidade de 10 metros por segundo para cá. Vou chamar essa velocidade de velocidade do bloco, tá? E nós temos a bala se movimentando no sentido contrário, com uma velocidade, eu chamei o bloco de B, vai ser projétil esse aqui também, vai, pronto. Tá? E a velocidade do projétil é 500 metros por segundo, enquanto a velocidade do bloco, tá, é 10. Só que por que eu não posso escrever 10? Porque está no sentido contrário. Então, se eu admitir que a velocidade do projétil é positiva, então a velocidade do bloco tem que ser negativa, certo? Aí depois do choque mecânico entre eles, depois que eles se chocarem, o que acontece? A bala penetra no bloco,
e fica alojada lá dentro. Bate dentro dele e para. E aí o que acontece? Não sabemos qual é a velocidade do sistema. E nem sabemos se ele continua se movendo para a direita ou para a esquerda. Certo? Não tem como saber inicialmente. Tá? É exatamente isso que eu quero saber. Né? Mas o que a gente sabe? A gente sabe também que a massa do projétil é 20 gramas, tá? No sistema internacional, quilogramas é 0,02 quilogramas. E a massa do bloco é 480 gramas. Isso no sistema internacional é 0,48 quilogramas. Certo? Então, o que acontece? No início, a quantidade de movimento inicial vai ser a quantidade de movimento do projétil mais a quantidade de movimento do bloco. Certo? Vou deixar guardado aqui. E no final, a quantidade de movimento vai ser a quantidade de movimento de quem? Do conjunto, certo? Quantidade de movimento do sistema, digamos assim, tá? Se eu posso escrever a quantidade de movimento como massa vezes velocidade, vai ser a massa do sistema, que agora é o conjunto bloco mais projétil, por isso que a massa vai ser a soma, vezes essa velocidade, que é o que eu estou querendo descobrir aqui, certo? Tá? Vamos escrever a quantidade de movimento inicial em função de massa e velocidade também. Ó. Quantidade de movimento inicial vai ser massa do projétil vezes a velocidade do projétil inicial, mais a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. O que a gente faz agora? Aplica a conservação do momento. Esses dois têm que ser iguais. A quantidade de movimento final tem que ser igual à quantidade de movimento inicial. Então vai ficar massa do bloco mais a massa do projétil vezes a velocidade, que é igual massa do projétil vezes a velocidade inicial do projétil, mais a massa do bloco vezes a velocidade inicial do bloco. Certo? Substituindo valores aí, galera. Massa do bloco, 0,48. Não, mano, não é para fechar agora. Mais a massa do projeto, 0,02. Vezes a velocidade do conjunto, que eu não sei ainda, eu quero descobrir. E o sentido também, né? Vocês vão ver que vai ser possível a gente descobrir isso. Massa do projétil, 0,02. Vezes a velocidade do projétil, que é 500 metros por segundo, mais a massa do bloco, que é 0,48, vezes a velocidade do bloco, que é menos 10. Ok? Vou continuar aqui, ó. Vai ficar 0,48 com 0,02, 0,5, que multiplica a velocidade do conjunto. 0,02 vezes 500 é a mesma coisa que 5 vezes 2, então é 10. E ali 0,48 vezes menos 10 é menos 4,8. Então do lado esquerdo fica 0,5 vezes a velocidade, que é igual a 10 menos 4,8 vai dar menos 5,2, certo? Não é menos não. Tô viajando, bicho. 10 menos 4,8 vai dar menos. É 5,2. Passo o meio dividindo. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, a velocidade do conjunto é 10,4 metros por segundo. E deu o quê? Positiva. Então quer dizer que o sistema continua se movendo no mesmo sentido do projétil. Então quem muda de sentido é o bloco. Isso poderia ser uma outra pergunta que o problema faz também, né? O problema poderia perguntar, determine qual é a velocidade do conjunto e qual dos corpos que muda o seu sentido de movimento, se é o projétil ou se é o bloco. Nesse caso é o bloco, certo? Beleza? Da hora, né? Eu coloquei Ctrl V pensando em Alt Tab.
Queridos, o negócio da Covid tá complicado, então vocês continuam ficando em casa, tá? Não sai pra rolezinho não, faz as atividades aí. São poucas as atividades, menos ainda agora no final do ano, vocês estão percebendo, tá? Qualquer dúvida, por favor, me procure para qualquer coisa. Pode ir lá me chamar no chat, às vezes pode ser que eu demore para responder, porque tem muita gente que manda mensagem para mim lá 11h30 da noite, já tô dormindo, tá, galera? Então, se cuidem, tentem fazer as atividades e me procurem. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom. Até mais.